Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para falar sobre o que é agenda e eu já tenho um aviso, um alerta. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou estar te passando coisas muito importantes que você precisa saber sobre o que é agenda e se ele vale a pena ou não comprar ele pelo preço que ele vale, se ele cumpre o que promete, se esse robozinho aí opera bem nas opções binárias e nas digitais. Fica comigo até o final do vídeo para você saber tudo isso, tá bom? Lembrando, bora pro site oficial lá que eu vou estar te mostrando muitas coisas sobre o que é agenda, então bora! Bom, já que no site do que é agenda eu vou estar te mostrando algumas coisas que você precisa saber antes de você querer estar adquirindo o que é agenda aí, tá bom? Eu recomendo estar entrando no site, então eu vou estar deixando o primeiro link da descrição, o site oficial, para você estar entrando e estar vendo aí o site, tá bom? Como você está entrando, como eu já falei, para você estar assistindo o vídeo aí dele, tá bom? Aí, e descendo, mas aqui embaixo ele vai explicar, ó, já imaginou ter um robô operando na IK Option de forma 100% automática? Basta você copiar e colar seus sinais dentro do seu Telegram e deixar o robô executar tudo para você. Entendeu? E aqui abaixo tá resultados aqui de alunos aí que estão tendo resultado com o IK Agenda, tá bom? Acho que a maioria de vocês sabe o que consiste o IK Agenda. O IK Agenda é um robô de sinais aí, tá bom? Que você põe a sua lista de sinais lá dentro e ele opera 100% automático, sem você precisar fazer nada, sem você precisar ficar analisando o gráfico, entendeu? E aqui tá vários resultados de alunos, ó, 12% da banca aqui, tá bom? 3% da banca dormindo, ó, muito top, muito top. Ó, várias negociações fechadas e com resultado, ó, 5-0, vários caras só colocaram lá e já era, tá bom? Esse é o maior robô que tem aí no Brasil, o mais completo, o mais top, galera, tá bom? É o mais top mesmo, mais 9% de banco, R$150 para o bolso já pela manhã, meta batida, aqui ó, mais uma fonte de renda automatizada para você. O IK Agenda lucrando no automático com lista de sinais binários, tá bom? Coloca a lista de sinais que você quiser. Coloca quanta lista você quiser, tá bom? Não tem essa de você colocar só uma lista. Já vi muitos robôs, já usei robô que você só podia colocar uma lista ali, já era. Você pode colocar quanto você quiser. Ele é 100% em nuvem. Você não precisa deixar o computador ligado ou ele ali ligado. Você não precisa, você só liga ele e já desliga o PC, vai dormir, faz o que você quiser. Você não precisa ficar ali no frente do computador olhando, ver se está dando win ou não. Você só coloca stop win, stop loss lá e já era, entendeu? Você não precisa deixar aqui o computador ligado, entendeu? Ou a internet ligada, ele vai operar do mesmo jeito aí, tá bom? Configure pelo aplicativo do celular, também tem um aplicativo no celular que você pode configurar aí, tá bom? Aqui fala, coloca a lista de sinais que você quiser, independente da lista de sinais que você usar hoje, você consegue colocar no IK Agenda, tá bom? Então vários, cadastre seus sinais pelo Telegram, você pode mandar sinal pelo Telegram ou sua lista de sinal pelo Telegram, o bot vai ler, ele vai fazer as entradas pelo IK Agenda, tá bom? Segurança, tá bom? Segurança. Aí você vai ter transparência e qualidade, tá bom? Lembrando, tem 7 dias aí grátis, tá bom? 7 dias grátis é o que? Aqui ó, que agenda, garantia condicional. Se por qualquer motivo dentro de 7 dias você não quiser mais continuar com o IK Agenda, basta nos mandar uma mensagem e devolvemos todo o seu dinheiro. Você tem 7 dias de garantia. Você pode comprar o IK Agenda, usar ali uns 5 dias, 6 dias. Ah, não gostei, mano, não tá dando certo, não sei o que. Você entra em contato com eles e pede o reembolso. Eles reembolsam 100% do valor. É uma empresa muito segura. A Monetize também, que é por onde eles vendem, é muito segura. Faz várias vendas aí, tá bom? Entendeu? Então pode comprar, que você tem 7 dias de garantia. Não gostou, pede o reembolso, tá bom? E você entra em contato aqui com o suporte, você pode ser também, ó. Você entra ou no WhatsApp, ou pelo Telegram, ou você manda um e-mail aqui falando que você não quer mais e eles reembolsam, tá bom? Você tá num grupo que tem operações ao vivo, o IK Agenda pega, mas se tiver esse plano, ele não vai pegar. Só do plano Pro ou plano avançado, tá bom? Básico, se você quiser fazer um teste, você pode estar comprando aí, entendeu? E aqui tá aí mais um plano, ele tem as mesmas coisas que o outro, só que ele tem as operações ao vivo. Você tá no grupo, alguém mandou uma operação lá, o robô ele entende que é um sinal, então ele já pega aquele sinal e já faz a entrada, você entendeu? O de 127 não faz isso, o de 197 faz, que é o plano Pro. O plano avançado são 3 vezes, entendeu?
3 vezes, você vai pagar R$140 em trimestral, tá bom, galera? Trimestral, eu acho que esse é o melhor plano, entendeu? Você vai ter 3 meses de assinatura, para mim é o melhor plano que tem. Eu recomendo você estar comprando esse, até à toa que é o mais vendido aí também, tá bom, galera? E o Wiki Agenda funciona assim, se você catar a lista e jogar lá, que ele vai operar. Se a lista for boa, vai ser boa para ele. Se a lista for ruim, vai ser ruim. O mercado é volátil. Vai ter dia que o mercado vai estar ótimo, vai ter dia que o mercado vai estar ruim, entendeu? Mas você vai sempre estar lucrando a longo prazo aí. E clicando aqui, você vai estar sendo direcionado para uma outra página. Aqui no plano trimestral, você vai estar pagando 397 e você pode parcelar esse valor, lembrando, em até 12 vezes sem juros. Ou se não, se você quiser parcelar em 4 vezes, 3 vezes mesmo, se pagar R$140 por mês, um valor muito simbólico aí para você, tá bom? Aqui você coloca os seus dados aí, tá bom? Coloca o seu nome completo, o e-mail é obrigatório e é muito importante, não erra um número, uma letra. Eu recomendo que você copie e cole o seu e-mail, tá bom? Para não estar errando nada. Coloca o seu telefone, seu CPF ou seu NPJ e aqui as formas de pagamento são cartões de crédito ou boleto. Lembrando, o boleto demora até 3 dias úteis para você estar recebendo o acesso do Wiki Agenda para estar começando a usar o robô, e cartão demora de 5 a 15 minutos para você estar recebendo o acesso e já pode começar a usar o robô. Eu recomendo também, se você quiser parcelar o cartão, é melhor, tá bom? E aqui você escolhe as formas, ou coloca os dados do cartão, na verdade, né? Você escolhe o cartão aqui em cima e coloca o número do cartão, coloca o nome impresso no cartão aqui, você coloca o vencimento, o mês e o ano de validade, você coloca aqui, tá bom? Você coloca aqui e você coloca o código de segurança, o CVV, que é aqueles 3 números, ó, que fica atrás do cartão. Você coloca aqui nessa parte. E aqui embaixo você escolhe se você quer parcelar ou não aí, entendeu? Você pode fazer 340, vai ficar 397 por 3 meses, você tem todas as funções do Wiki Agenda disponível para você, tá bom? Pensa, um robô automatizando, você não precisa fazer nada. Você paga esse valor, ele pega operações ao vivo, pega a lista de sinais. Tem sinais que ele não pega porque ele evita loss, somente se você configurar ele evita loss também, tá bom, galera? O loss, tem hora que vai vir, tem hora que vai entrar, vai dar loss dependendo da sua lista. Entendeu? Mas tem hora que ele vai ver que o sinal está contra a tendência, ele não vai operar. Tá numa notícia, ele não vai operar, dependendo das suas configurações que você colocar nele, tá bom? Então o Wiki Agenda é o melhor robô que tem no mercado, não tem outro melhor. Então eu recomendo sim você estar comprando para automatizar o seu. Se você vai trabalhar, um exemplo, vou trabalhar, mano, não vai dar para mim ficar operando, olhando o gráfico. Cato a sua lista lá, eles vão disponibilizar a lista também no grupo, tá bom? Tem um grupo que disponibiliza a lista, entendeu? Você cata essa lista, cola lá, pum, deixa operando, bum, 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 bum. Vai ver o resultado do dia lá depois. Pode ter um lucro muito alto, dependendo da sua meta de gain, ou pode ter stop loss também, galera. Acontece, esse é o mercado, tá bom? Mas você vai ter muitos mais dias positivos do que negativo com o Wiki Agenda aí, beleza? Então é isso. Adquira o Wiki Agenda, não perca essa oportunidade de operar sozinho, você ir fazendo outras coisas, vai trabalhar. Se você ficar só em casa, do mesmo jeito, pega a agenda, põe lá para operar para você, vai trabalhar, sei lá, home office, marketing digital, qualquer outra coisa, sei lá, se você tá tranquilo, vai jogar um videogame, vai assistir um jogo de futebol, vai assistir TV, uma série, faz o que você quiser. Coloca o vou operar e tchau. Então esse é o vídeo, espero ter gostado, espero ter ajudado vocês, ter sanado todas as suas dúvidas. Se eu não sanei, lembrando, segundo o link da descrição, o link do meu WhatsApp, pode me chamar lá para qualquer dúvida que eu te dou todo o suporte, tá bom? E lembrando também, o primeiro link aí da descrição é o link do site oficial, como eu recomendo você estar entrando lá para estar olhando o site, vendo tudo, ou estar entrando para estar adquirindo, porque sim, vale a pena sim. Ele é o robô mais top do mercado, não tem robô melhor que ele opera certinho. Se você deixar ativado num grupo, um exemplo, você entra num grupo, dado que é agenda mesmo, que você comprando, você vai estar entrando num grupo de sinais. Você entra no grupo lá e você ativa o leitor de sinais em grupo, alguém manda o sinal lá, ele vai ler, não precisa nem, se ele vai ler lá, GBPJPY, horário, cal, pronto, leu, pronto, já vai fazer a entrada, se você deixar ativado. Então é muito top, você não precisa ficar na frente do computador ali operando, só confia na lista de sinal também, pega uma lista de sinal top, cola nele e põe para operar, só configura certinho para não ter nenhum erro, para você não sair prejudicado também, tá bom? Me chama no WhatsApp para qualquer dúvida. Então esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo e tchau!